Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos, bem-vindas, minhas irmãs. A nossa leitura bíblica diária, estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano, tem sido uma bênção esta leitura, fazemos isso já há algum tempo. E com vocês aqui todos juntos, né, já é nosso segundo ano, é o segundo ano seguido que fazemos isso e é uma bênção. E para o ano que vem eu tenho novidades, orem por mim, orem para que Deus me capacite, porque eu tenho novidades boas, abençoadas que eu já estou pensando para o ano que vem. O ano que vem nós vamos terminar pelo menos com umas 10 mil pessoas lendo a Bíblia, 10 mil. Esse é o meu projeto para o ano que vem. 10 mil pessoas lendo a Bíblia todos os dias aqui no canal. Você acredita? Eu acredito. Acredito mesmo. Vai ser uma bênção. Bem, estamos aqui em 1 Reis, capítulo hoje 18, 19 e 20. Vamos continuar com a história de Elias, esse profeta que aparece aqui parece assim, do nada, e ele vai contestar, ele vai falar contra Acabe, esse rei terrível da história de Israel. E hoje nós vamos ler aí esse confronto do Monte Carmelo e outras coisas que aconteceram na sequência. Confronto no Monte Carmelo. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em uma caverna e 50 em outra, e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, ou procura, né? Ou procurou em todas as extremidades da terra e reinos, de uma extremidade à outra. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui? Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui? Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Abias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe ouviu, disse, é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família é que são perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e
os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, então o sigam. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhe disse: sou o único que resta aqui dos profetas do Senhor. Eu sou o único. Mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam, agora, tragam para cá 2 novilhos. Que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles, fazer piadinha. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe do meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e o colocou em pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes de água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar. E encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova tudo o que fiz por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Deus, meu Senhor, és verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Ao mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Oh, glória! Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu e Elias os levou até o riacho de Quizon e ali os matou. Elias ora pedindo chuva. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Foi Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se
prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, e um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para a cidade de Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. Elias foge para o Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado, sob pedras quentes e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. O anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levante-se, coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou e comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. Olha só, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Sai e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninzi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Gel, e quem escapar da espada de Gel será morto por Eliseu.
No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Olha só, o chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Zafate, orando no campo. Havia 12 parelhas de boi no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então Elias partiu com Elias como seu ajudante. Capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis, aliados e seus carros de guerra e cavalos. Ele cercou a cidade de Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, ó meu senhor o rei, respondeu o rei de Israel, tudo que tenho é seu. Pouco depois os mensageiros voltaram e disseram: assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata e seu ouro, suas esposas e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo que considerarem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência, aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu senhor o rei, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente em Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados. O rei de Israel respondeu: o guerreiro se arma com sua espada para lutar e não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando eles bebiam em suas tendas. Preparem-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. A vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida reuniu o restante de seu exército para cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente, formado pelos soldados dos comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximaram, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu todos os cavalos e carros de guerra e os massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para o outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. O segundo ataque de Ben-Hadad. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses
israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Dessa vez, porém, substituirei os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra. Lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afec. Israel reuniu seu exército e organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo esse enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cabeça e na cintura, e cordas na cabeça, e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram um pano de saco e cordas e foram ao rei de Israel suplicar. Seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando-se dessas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu o libertarei. Então os 2 fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Um profeta condena Acabe. Enquanto isso, o Senhor instruiu um membros dos grupos de profetas a dizer ao outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando o homem partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie esse homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, eu estava ocupado fazendo outra coisa. O prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que você destruísse, que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Gente, essa é a palavra do Senhor para esse dia. Que Deus os abençoe. Não se esqueçam de fazer a leitura, não se esqueçam de convidar alguém para ler junto com vocês, porque essa leitura tem sido uma bênção. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.